Bom dia a todos e todas, aqueles que estão resistindo, né? Bom, pessoal, a gente traz uma proposta, na verdade o trabalho vem no intuito de trazer uma provocação, né? Como a gente começa a atuar nos comitês de bacias, a gente começa a ter contato com a legislação, muitas vezes a gente começa a perceber que a legislação muitas vezes não contempla, né, o conceito de comitê, o conceito de bacia hidrográfica, né, que é a grande razão de existir um comitê, né, é a bacia hidrográfica. Então a gente traz essa proposta aqui, já a partir da reflexão do conceito, né, de bacia hidrográfica e da função do comitê, a gente pensar e discutir uma proposta de revisão da compensação, né, de empreendimentos hidrelétricos. Os empreendimentos, eles existem, eles estão aí, e a gente percebe então que há uma necessidade de que essa compensação e a geração de tributos a partir deles seja feita de forma um tanto quanto mais justa, né? Então a gente começa a partir daqui. Bom, a gente começa, a 9433, a gente percebe que ela é uma lei que conseguiu contemplar, né, o conceito de bacia hidrográfica. Ou seja, ela tem uma abrangência do todo. No entanto, né, a legislação que vai rezar, né, que vai versar sobre a compensação ambiental e a arrecadação de tributos, ela ainda está focada nas partes. Né, ela não consegue expandir, né, ela não consegue atender a bacia como um todo. Né, e a gente vai discutir mais detalhadamente essa questão do que é, né, essa força. Né, a energia, ela precisa da água. E a água não vem daquele ponto, né, daquela seção onde está instalado o empreendimento hidrelétrico. Então a gente tem essa compreensão. Só para a gente começar a introduzir o assunto, trazer essa reflexão então. Então nós temos uma lei que avançou, que reconhece, que institui o comitê, então tem uma compreensão do todo, porém, da outra parte, o instrumento, o aparato legal, que vai fazer, vai legitimar e vai legalizar, regulamentar a compensação, ela ainda está muito focada na parte, como a gente vai observar em seguida. Opa. Então, o objetivo, então, era fazer isso, fazer uma análise da legislação, né, e refletir essa legislação em cima, a partir do conceito de comitê e do conceito de bacia hidrográfica. O comitê está reconhecido pela lei, né, e essa lei contempla a bacia hidrográfica. Né? Então, a partir daí teve que fazer uma revisão bibliográfica, né, da legislação e dos conceitos de bacia. E aí começa, então, aqui a partir de bacia hidrográfica. Bom, o que é uma bacia hidrográfica? O que nos traz aqui? Né? Na geografia, a gente estuda muito bacia hidrográfica. Né? Eu sou da área da geografia. A engenharia tem uma visão sobre a bacia hidrográfica, mas todos vão ter um denominador comum. A bacia hidrográfica é o quê? É uma unidade de paisagem naturalmente delimitada, socialmente ocupada. Isso é um consenso em todas as áreas, seja na geografia, na biologia, na engenharia. Isso é um consenso, né, digamos que universal para o conceito de bacia hidrográfica. Bom, então nós temos a bacia hidrográfica. Então ela é composta por uma rede de drenagem, só para a gente chegar lá na geração de energia, para a gente compreender qual vai ser a proposta ao final. Então, você tem aí vários autores, vai ser Tussi, Streller, né, Cristofoletti, na área da geografia, aqui tem geografia e engenharia. Essa rede de drenagem é composta por canais, redes que vão hierarquizadas de primeira ordem até, né, a ordem que for subsequente. Então, é de presumir que a água de um determinado ponto, ela não se origina naquele ponto. Ela é fruto de o quê? De toda uma rede de drenagem que está a montante. Né? Então, por que, né, que na hora de fazer a compensação, a gente beneficia apenas o local? Então, essa rede de drenagem é que vai ser responsável pela quantidade de força e a capacidade instalada de um determinado empreendimento. Ou seja, naquele ponto onde está instalado o empreendimento, a força que está ali não provém daquele ponto, provém de toda uma rede de drenagem que está a montante. Então isso é a bacia hidrográfica.
né? É o que nos traz, que nos proporciona esse momento aqui. Bom, e aí a gente então começa a chegar na legislação, né? A gente pode começar a partir do Código das Águas. O próprio Código das Águas, que é o decreto 24643, ele não cita em nenhum momento a bacia hidrográfica. É um decreto específico sobre água, né? Mas não traz em nenhum momento o termo bacia hidrográfica. E a água, ela se manifesta na bacia hidrográfica. É ali que a gente consegue mensurar, né, quantificar, fazer o balanço, né, do ciclo hidrológico. A gente consegue fazer tudo isso a partir da bacia hidrográfica. E o Código das Águas não traz a menção à bacia hidrográfica, né? A gente tem aqui a 7.090, aí a lei vai começar a dizer, desde a 7.090 a 9.984, né? Todas elas vão dizer o seguinte, quando a respeito do empreendimento hidrelétrico. Quando ela vai compensar quem? A área, ou a área do lago, onde tem o município que for afetado pela área de um lago, ele será compensado e ele vai ser beneficiado com a arrecadação de tributos, né, proveniente da geração de energia, né? Então, o questionamento que a gente vai trazer em seguida é desse conceito da geração. Então, todas elas, as leis que estão em vigor, vai dizer que os estados, né, os municípios, o Distrito Federal, ele só é compensado ou beneficiado com a geração do imposto se ele for impactado pelo reservatório ou ele possuir uma casa de máquina, né? Bom, lá no Mato Grosso, né, nós somos do CBH, né, Cabaçal, Mato Grosso, e a gente também tem que buscar a legislação do Estado. Quando chegamos na legislação do Estado, a gente ficou até um pouco mais contente, né, porque abre um precedente na arrecadação de ICMS para que os municípios façam um acordo entre eles para redistribuir esses recursos. Então, o município que está lá nas cabeceiras, onde que é o produtor de água, ele poderia, então, chamar, né, os municípios que estão a jusante, beneficiados pelo empreendimento, para dividir essa receita aí, né? Mas, então, lá abre um precedente para que seja feito um acordo entre os municípios para fazer uma divisão desses recursos. E aí, a gente começa, então, a trazer um elemento na própria lei, né, elementos da lei, que nos ajudam a pensar essa proposta da divisão proporcional por área drenada, que está na 8.001 aqui de 90, que vai falar da unidade em cascata, né? Então, os empreendimentos que estão, a unidade, há uma distribuição, ou seja, quando há empreendimentos a montante, né, eles vão ser beneficiados pela geração que está a jusante, porque eles contribuem com força. Então, eles fazem a reservação da água, né, vai fazendo essa liberação, que vai beneficiar as que estão a montante, então eles têm que ser compensados por isso. Aqui a gente já observa o princípio sinérgico da contribuição da vazão, da produção de água. Então, se vale para esse conceito, por que não tão considerar toda a bacia como um todo? Que é o questionamento que a gente faz, né? Se a lei considera ganho de força adicional a contribuição de vazão, né, proveniente de um reservatório a montante, por que negligenciar o número de rios ou área drenada, né, a montante de um reservatório, casa de força ou coisa assim? Então, a gente começa a observar que há um precedente aqui, dentro da própria lei, que a gente pode fundamentar a proposta que a gente tem a fazer. Bom, e aí, então, agora eu passo para a companheira da área do direito, né, que tem mais propriedade para falar do que vem a seguir aqui. Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação, é o meu primeiro INCOB. Vamos lá. A discussão é incrível e isso é uma medida de justiça ambiental, né? Repensar esse modelo de compensação. E no Mato Grosso, então, nós temos essas possibilidades jurídicas. A lei abre, né, a uma possibilidade, do ponto de vista da legalidade, de você repensar esse modelo de compensação a partir da perspectiva da bacia hidrográfica. Não obstante isso, né, quando a gente vai para a jurisprudência, sobretudo para o papel, né, que o Supremo Tribunal Federal tem
né, no espectro jurídico, no ordenamento jurídico, como aquele que uniformiza a jurisprudência, que faz a interpretação da Constituição, nós verificamos, eu verifico, como da área jurídica, que há um óbice para isso. Porque, recentemente, em 2020, uma legislação semelhante no Rio de Janeiro, ela sofre o controle de constitucionalidade na ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI 3266, salvo engano, né, dizendo que legislar, que os entes da federação, legislando sobre aspectos, né, relativos a meio ambiente, à energia, que embora esses entes da federação, estados-membros, né, tenham, pelo texto constitucional, essa competência, mas essa competência é concorrente. Significa que a União ela deve legislar no âmbito geral, os estados-membros nos âmbitos regionais e municípios, né, em âmbito local. E aí, nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa lei do Rio de Janeiro, dizendo que essa matéria ela tem um aspecto tão geral que a legislação ela deveria ser federal. E é claro, imaginem vocês se nós no Comitê Cabaçal e os demais comitês do Mato Grosso implementamos, articulamos para essa legislação ser aplicada, né, com essa perspectiva da bacia hidrográfica. É claro que aqueles municípios que perderam receitas, eles vão bater, né, as portas, né, do Poder Judiciário para impedir que essa legislação seja aplicada. Então, o trabalho e a perspectiva do trabalho que da pesquisa do professor Evandro, é no sentido que a gente tem que fazer essa discussão no âmbito macro e não apenas no âmbito regional, porque nós teremos, em face de decisões, né, por exemplo, dessa ADI, né, em relação à lei do Rio de Janeiro, né, é uma legislação, é uma decisão extremamente importante, ela tem efeito vinculante, erga omnes para todo o Brasil. Então, é questão de chegar no STF e a lei do Estado de Mato Grosso ser declarada inconstitucional. Então, embora a gente tenha essa perspectiva, essa abertura na legislação estadual, no âmbito federal, realmente nós teremos um óbice, ela vai ser declarada inconstitucional. Então, se queremos ter um modelo, né, mais no âmbito da justiça ambiental, né, nessa perspectiva da bacia hidrográfica, é interessante que a discussão ela se dê no âmbito federal, para que a gente tenha uma legislação pensada nesse modelo, mas numa perspectiva federal, né, no âmbito da União. Essa é a minha contribuição para o trabalho do professor Evandro. Opa. Bom, então, para finalizar, a gente, enfim, apresenta a proposta, né? Muito simples, né? Nós temos aqui, então, um exemplo. Na situação atual, esse município D aqui, ele vai ser beneficiado com 100%, né, tanto da compensação quanto da geração de tributos a partir de então. Com a proposta de você, né, a gente conseguir começar a implementar uma discussão para que se tenha uma legislação que contemple a área drenada a montante, ou seja, a área percentual a montante, esse cenário aqui, né, nós teríamos então uma divisão percentual. Esse município ficaria com 25%, né, esse com 10%, esse aqui com 5% e esse aqui com 60% da compensação e da arrecadação de tributo. Ah, mas o município vai ser impactado. Existem formas de propor compensação para isso. Você pode colocar 100% da compensação, né, para esse município onde o empreendimento foi instalado, né, que é uma forma de compensá-lo, e a arrecadação do tributo seja feita de forma igualitária. Isso é uma forma de fazer o recurso chegar aonde a água é produzida. Porque o recurso, atualmente, da geração... Porque o recurso seria para poder ser implementado em políticas ambientais, né? Mas isso, muitas vezes ele não chega. Você tem um município no médio e baixo curso de uma bacia, arrecadando, né, e o recurso não chega lá na cabeceira, onde as nascentes estão secando, onde as áreas de recarga estão sendo impactadas, onde o balanço hídrico está sendo comprometido com rebaixamento de nível freático e tudo mais. Então, é uma forma, inclusive,
de fortalecer o conceito de bacia e o conceito e a atuação dos comitês, né? Então a gente encerra, só para concluir aqui, né? A gente percebe que é uma proposta que tem aí um potencial de discussão muito grande, né? Mas que traria benefício tanto para a atuação dos comitês, né? Mas principalmente para que a gente consolide de uma vez por todas a bacia como unidade territorial. Obrigado.